poder, independência, coragem, força, inteligência e rapidez. Oiá, aquela que é mais brava que seu marido. Olá pessoal, eu sou o Dr. Alexander e este é o quadro Os Orixás. Oiá é um orixá que nos primórdios teve seu culto originado na cidade de Irá, na Nigéria. Nesta cidade ainda se encontra o templo sagrado deste orixá. Em muitas cidades do território Iorubá existem templos erguidos em homenagem a ela, onde as Oloiás, que são as sacerdotisas do orixá Oiá, devotam suas vidas para o culto deste orixá. Os orixás são forças da natureza, mas Oiá possui um triplo arquétipo. Ela domina o fogo, os ventos e as águas, sejam elas em forma de tempestade ou em seu rio, que é chamado de Rio Níger ou Odo Oiá. Em seus mitos, Oiá é esposa do rei Xangô, sendo muitas vezes identificada como seu lado feminino, ou até mesmo como se fosse uma alma gêmea. Ela divide com o Xangô o poder do fogo e o acompanha em suas batalhas, tendo alcançado ao seu lado grandes vitórias. Os africanos costumam saudá-la antes das tempestades, pedindo que ela apazigue a fúria do seu marido Xangô para que seus raios e trovões não possam punir os seres humanos. Na linguagem iorubá, Oiá é reverenciada como Obirim Okurimbi, que significa uma mulher como um homem, pois é dito que ela, por vezes, é mais brava que o marido. Mentirosos e ladrões temem este orixá. Ela lida com eles de forma decisiva. Oiá é a guardiã da moral da comunidade, zelando também pelas crianças e pela união da família, protegendo-os de todos os perigos. Por isso, muitos antigos aqui do Brasil realizavam oferendas para Oiá em cima do telhado de suas casas, clamando por ela. Há também diversos itãs que falam sobre Oiá ser a senhora dos 9, seja a senhora dos 9 Oruns, dos 9 mundos, ou aquela que foi cortada em 9 pedaços em sua luta com Ogum, ou na mãe de 9 filhos. O nome Inhansã é um título, por se tratar de Yamesã, a mãe dos 9. O seu culto, infelizmente, foi terrivelmente associado à morte e a cemitérios. Aqui no Brasil, é visto imagens, fotos e até símbolos e rituais onde Oiá carrega foice, simbolizando o espírito da morte, a ligação com a morte. Sua ligação real são com os ancestrais e sua ligação são com os 9 espaços entre o céu e a terra, entre o Aiê e o Orum. Então podemos entender que Oiá é um único orixá. Mas aqui no Brasil, como muitos orixás, seu culto foi subdividido entre Oiá, que reina uma parte ou outra, tem um domínio ou outro, em que ela aparece de branco, pois na África seu culto é totalmente com roupas vermelhas. Aqui no Brasil, o culto de Oiá ligado a ancestrais seria branco, usa palha, usa abanos, enfim, cabaças. Na África, o culto de Oiá é um único orixá, que usa vermelho e tem a ver, tem coligação com outros tipos de domínio, como o domínio do céu e da terra, como eu acabo de falar, os 9 Oruns. Dentro dos 9 Oruns, também temos uma faixa onde estão os ancestrais, nessa linha tênue que separa vivo-morto, mundo material, mundo irreal ou espiritual. Essa alusão do espiritual ligada ao material é onde se tem a Oiá, que aqui no Brasil é conhecida como a Oiá dos Eguns, que rege os Eguns ou tem ligação com os antepassados. Poder, independência, nobreza, coragem, força, inteligência, rapidez
verdade e liberdade. Essas são algumas das qualidades que este orixá transmite aos seus devotos. As mulheres, em especial, tiveram a ação de Oiá em sua vida, quando conquistaram o direito do voto, o direito do trabalho, a liberdade de expressão. Oiá é isso, lutar por seus ideais. Oiá é o orixá protetor das mulheres, aquelas mulheres que trabalham, que são independentes e que vão à luta. Oiá, com suas múltiplas faces, nos diz que é possível sermos fortes e guerreiros, vencedores, que não devemos sucumbir às adversidades da vida, porque pior que perder uma batalha é fracassar por não ter lutado. Não havia nenhum lugar melhor para Oiá do que estar ao lado do orixá que representa a realeza, o poder e a coragem para os iorubás. Se Xangô, o grande rei soberano, tem respeito pela mulher que luta ao lado dele, porque os homens não teriam por suas esposas, mães, irmãs e filhas. Orixá nos ensina a respeitar a todos e não a desvalorizar ou inferiorizar ninguém. Se compararmos os dias de hoje com 50 anos atrás, podemos perceber que o idealismo de Oiá é visto diariamente em cada mulher que sobrevive nesta sociedade. Hoje, a mulher tem suas leis. A mulher tem hospitais, delegacia, ministério, enfim, o crescimento do poder da batalha feminina tem sido abençoado por Oiá. Sempre lembrando que o orixá vai te dar armas e ferramentas, mas jamais irá lutar por você. Ele luta junto com você. Ele faz com que você receba o seu axé, a sua força para vencer através de sua força espiritual acoplada à pessoa. Isso é um dos motivos de você fazer uma iniciação para o orixá. Arquétipo dos filhos de Oiá. Suas filhas ou devotos que tenham fé neste orixá geralmente são mulheres sensuais, ousadas, falam o que pensam e sofrem muito, seja por qualquer motivo, especialmente no amor. São muito intensas e se doam sempre de corpo e alma. São mulheres que batalham, trabalham incansavelmente, são guerreiras natas. Geralmente essas mulheres cuidam de tudo, cozinha, casa, filho e dão conta de tudo. Geralmente as filhas de Oiá são muito agitadas, não escondem seus sentimentos de ninguém. Geralmente, e até erroneamente, são vinculadas a mulheres, a pessoas barraqueiras e briguentas. Não. As pessoas de Oiá têm opinião. Quando a mulher de Oiá chega, a gente costuma brincar que o peito vai na frente, impondo poder, impondo respeito. E isso se chama coragem. Isso se chama se colocar para não ser pisada ou até mesmo menosprezada. Os filhos de Yansan são pessoas propensas a dar grandes guinadas em suas próprias vidas. Não gostam de se prender a ninguém, pois são livres como o vento, mesmo prezando pela harmonia familiar. Em relacionamento, as filhas de Oiá se entregam, confiam, não admitindo deslizes do parceiro. Símbolos de Oiá. Sua cor é o vermelho, por representar a guerra, o fogo, a coragem, a força, o sangue quente correndo nas veias. Como vocês podem ver aqui, todos os símbolos usados aqui na nossa gravação são do meu altar do orixá Oiá. Nos Itãs de Fá, conhecemos a lenda da transformação de Oiá em búfalo. Por isso, os chifres de búfalo são abundantes em seus ojubós, assentamentos. Oiá é a mulher poderosa que se transforma em búfalo. Ela também usa o iruquerê, que é um símbolo de nobreza e também, em certas horas, espantar os maus espíritos. Temos também, nos seus altares, os abebé Oiá, que são os leques que representam o poder dos ventos.
Seus ocultás são conhecidos por Edum Oiá e são pedras de raio igual usadas por Xangô. Só que o seu formato é mais arredondado, até chamado por algumas pessoas do Edumará feminino. Oiá também usa um tipo de espada ou facão que é o Adaoiá, simbolizando o seu espírito guerreiro e desbravador. Mesmo sendo guerreira, Oiá é conhecida como Oiá Oriri, que seria Oiá a bela, a bonita, porque Oiá também é muito vaidosa, usa muitos colares de coral, muitos búzios, penas e seus Ide-Oiá, que são pulseiras de cobre ou bronze, que dão um charme muito peculiar a este orixá. Para nós devotos e filhos de Oiá, ela é o nosso grito, é aquela que fala à sociedade do valor, da força, do vigor, da coragem e da luta dos homens e das mulheres. As pessoas só associam Ogum a vitórias e a batalhas, mas é preciso estudar o orixá e saber que Oiá é o símbolo da perseverança e da conquista. Oiá é o vendaval da vida, líder de movimentos libertadores para a nossa alma, para a nossa vida. Um orixá feminino com a essência dos elementos ar, que rege o intelecto, fogo, que é força e coragem, e a água, que é o equilíbrio emocional. Em um mundo onde nós passamos por crises de intolerância, caos nas famílias, precisamos nos apegar a Oiá para equilíbrio e paz, e principalmente proteção para a nossa família. E ainda falando sobre os ícones do Ojubó de Oiá, o Icocô Oiá, que é o pote de água de Oiá, ele representa isso. Água, feminino, o rio, seu domínio sobre as águas e o seu poder também de cuidar das mulheres. Falar de Oiá, a gente não pode esquecer e deixar de falar do seu principal símbolo de oferenda, ou aqui no Brasil, famoso acarajé, que na África o seu nome, o bolinho é acará. Acarajé é o ato de comer o acará. E aqui no Brasil virou acarajé. Lembrem que toda comida de orixá ela tem um simbolismo. O acará é lembrando, simbolizando uma bola de fogo. Por isso ele é um bolinho, cor vermelha, frito no dendê e servido para Oiá quente, fervendo, porque nós não conhecemos bola de fogo fria. E falo mais, dentro do bolinho, na sua massa, bastante pimenta picadinha. E não existe aquilo que vemos aqui no Brasil, vou acalmar a minha Oiá, vou esfriar a minha Oiá, fritar o acarajé no azeite doce, não colocar dendê, vou colocar frio. Não. Devemos respeitar as regras de cada culto. Oiá é quente, fogo, não come comida fria, não come sem pimenta, não come separado de Xangô. Tanto que é obrigatório em terras iorubás o altar de Xangô, o altar de Oiá. Se a casa é o altar de Oiá, Xangô junto. Isso não pode ser quebrado. Isso não pode ser mudado, porque Oiá vem da África. É uma divindade iorubá. Então nós não temos o direito de mudar o seu culto, de lhe impor regras do nosso país ou apenas do nosso pensamento. E a sua saudação aqui no Brasil, que acabou ficando Eparrei, seria uma saudação nigeriana Repa-Oiá. Reparrei, salve o raio, saudando o raio sagrado de Oiá. Oiá é o orixá que melhora o Maori. Não podemos esquecer que Oiá é o orixá que espanta também as coisas ruins, os infortúnios, os malefícios, os inimigos. Oiá tira do nosso caminho falsos e invejosos. Devemos cultuar Oiá para que traga para nós, seus devotos, força e vitória nas batalhas da vida. O orixá Oiá também é muito cultuado e preparamos algumas magias para afastar malefícios e proteger uma casa. Você lembra desse programa aqui? Então, Oiá é sempre cultuada também para nos proteger. É um grande escudo contra todo e qualquer tipo de negatividade. Este
foi mais um programa do quadro Os Orixás. Espero ter trazido para vocês mais cultura, mais informações, para que a nossa cultura dos orixás aqui no Brasil fique mais rica, seja mais direcionada aos moldes da África, da onde nasce os orixás. Se você deseja saber sobre mais alguns orixás, vai aqui na minha playlist, tem vários programas maravilhosos com bastante cultura. Bom, eu sou Dr. Alexander, Aô e Faxopé, e desejo que o Oiá traga para a vida de vocês bons ventos, ventos de felicidade, ventos de alegria, ventos de amor, e também com seus ventos afaste todo camburu com inveja e com ló e biunló da nossa vida. Sorte e axé. Ser de Oiá é não tolerar coisa errada, é não suportar falsidade, é virar o olho quando alguém irrita, é falar alto, rir alto, é odiar que nos mandem calar a boca, é chorar de raiva quando não pode vir, é ter o coração enorme e defender com unhas e dentes as pessoas que ama, é amar e odiar intensamente, é não ter preguiça de nada, é ser ágil e resolver problemas. Ser de Oiá é se perguntar por que os romances dão errado, é enjoar das pessoas com facilidade. Ser de Oiá é se arrepiar ao sentir o vento, é ter experiências sobrenaturais, é estar sempre mudando, enjoar do repetido, é ter voz ativa e imponência. Ser de Oiá é ser guerreira, ser mulher, ser forte, ter palavra e ser amiga. Epa, rei! Não há lugar melhor para Oiá estar do que do lado do orixá que representa a realeza, o poder e coragem para usurpar. Não havia nenhum